Continuamos, a próxima palestra é do professor Leonardo Horrig, e nós temos agora uma apresentação para ele. Mariana? Apresentando o nosso palestrante, professor Dr. Leonardo Rubi Horrig. Ele se define como um ser de diversas formações. Possui graduação em Biologia com ênfase em Fitoquímica pela Unicinos, onde trabalhou com óleos essenciais de piperáceas. Também cursou 3 anos de Agronomia, o FRGS, mas interrompeu o curso para fazer mestrado em Oceanografia Biológica, FURG, quando trabalhou com ecologia de praias arenosas, descrevendo os fenômenos de florações de diatomáceas de zona de arrebentação. Posteriormente, já trabalhou como professor e pesquisador na Univale, Itajaí, em Santa Catarina, Brasil. Fez doutorado em Ecologia e Recursos Naturais, UFSCar, onde sua tese versou sobre a qualidade da água e processos ecológicos na bacia hidrográfica do rio Itajaí. Desde 1994, é professor universitário. Sempre muito ligado à oceanografia, realizou os primeiros estudos sobre monitoramento de florações de algas nocivas no Brasil e os primeiros estudos extensivos sobre o fitoplâncton marinho de Santa Catarina. Por ter desenvolvido experiência em cultivos de microalgas, ele se envolveu a partir do ano 2000 com a biotecnologia de algas. Em 2010, entrou como professor na UFSC, onde continua trabalhando com biotecnologia de algas, especialmente ficorremediação e oceanografia biológica. A ciência, o trabalho acadêmico, ocupam grande parte dos seus dias, e mesmo quando está em férias ou lazer, ele não consegue deixar de pensar em ciência, em novos projetos, em ideias de transformar em prática aquilo que aprendemos nas salas de aula e laboratórios, na tentativa de solucionar problemas ambientais e sociais. Para ele, a causa ambiental é a mãe de todas as causas. Nada é mais importante, pois, segundo ele, todos os problemas estão conectados aos problemas ambientais. Ao mesmo tempo, a ciência ecológica nos oferece com clareza e infalibilidade soluções criativas e definitivas para esses problemas, diz ele. Para o Léo, lazer é estar em contato com a natureza, em terra ou no mar, com sua família, seus amigos ou mesmo sozinho. É aí onde busca energia, ânimo e alegria. Como não consegue fugir das suas origens, aprecia um bom churrasco que pode até ser vegano, mas precisa ter encontro de amigos, boa música e alegria. Bons vinhos e viagens também fazem ele plenamente feliz, mas gosta da vida simples, sem consumismos excessivos. Bem-vindo ao nosso palestrante, professor Dr. Leonardo Rubi Horrig. Ok, obrigado, pessoal. Estão me ouvindo? Tudo certo? Vou colocar aqui também o meu cronômetro, senão eu me perco. Tá tranquilo, Bruno. Estamos te Beleza. ouvindo, só falta a gente ver você. Peraí. Eu estou com o vídeo ligado, mas eu vou botar a apresentação já, então. Bom, novamente, bom dia, obrigado a todos, tá muito legal esse evento. Eu vou agora falar uma coisinha um pouco mais rápida, eu acho que está todo mundo com fome também, né? E eu estou muito feliz, muito impressionado com as palestras anteriores, nossa, altíssimo nível, o trabalho do professor Cleto me despertou uma curiosidade gigantesca, eu preciso falar isso, e também, assim, muito bonito o nome da universidade que o professor Cleto trabalha, na Universidade da Integração Latino-Americana, isso é fantástico, né? Eu acho que a ciência ajuda muito, pode ajudar muito a gente fazer essa tão sonhada integração latino-americana que já foi assunto de tantos ensaios, tantos livros, tantos desejos de heróis latino-americanos e de pessoas de bem. E também o que falou o professor José, o professor Bicudo, que são pessoas que eu admiro tremendamente. Então, a minha função aqui é mais, talvez, desacelerar aí, né, um pouco com um tema mais simples, mas também importante, porque tem tudo a ver com
com a biodiversidade, né, com a preservação da biodiversidade. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Como é que eu faço aqui? Primeiro eu tenho que ir nos pontinhos. Compartilhar. Tela. Desculpem, aqui está meio lento o negócio. Pode ficar tranquilo, professor. Ok. Vocês estão vendo alguma coisa parecida com a apresentação aí? Sim, está indo. Ok, vou botar aqui em tela, em modo de apresentação. Isso. Beleza, passo a não enxergar mais vocês. Então, qualquer coisa, vocês interfiram aí, certo? Ainda está carregando para mim, não sei aí, mas... Bom, qual é a ideia? A gente fala um pouco sobre os bancos de cepas. Esse foi o desafio que a Melissa me colocou, né? A Melissa, que é essa pessoa aí fantástica, dinâmica, que está por trás, né, de todo esse evento, junto com as outras meninas, todas muito competentes, ajudando ela, e, enfim, trabalhando em grupo. E a ideia é falar um pouco sobre esses bancos de cepas. O que são esses bancos de cepas? Basicamente, quando se fala em biodiversidade, hoje, se vocês lembrarem, vamos conservar a biodiversidade, a gente lembra, historicamente, de jardim zoológico, jardim botânico, né? Locais onde pesquisadores trazem exemplares, né, da flora e da fauna para deixar lá como uma espécie de museu vivo, né? Que também não deixa de ser, às vezes, tecnicamente, como uma reserva de recursos genéticos, antes que esses recursos se extingam ou sofram ou com algum tipo de pressão ambiental. O que a gente vai falar agora é uma versão de microzoológico, né, ou micro jardim botânico, mas com um caráter mais técnico, que são os bancos de cepas. Eu não estou conseguindo projetar a minha tela, não sei se vocês estão vendo. Está tudo parado aqui no meu... Prof, não está aparecendo mesmo aqui, mas se você quiser eu posso tentar compartilhar para você a apresentação. Eu acho que é melhor, porque está dando um problema e acabou de fechar o meu PowerPoint aqui. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui então, só um minutinho. Que esquisito que agora eu não consigo sair desse loop aqui. Desculpa aí, pessoal, vamos ver se resolvemos. Tranquilo, professor, esse tipo de coisa... Certo, agora eu vejo vocês. Então, se compartilharem aí, fica mais fácil. Já tomei 4 minutos aí. Beleza, é isso aí. Então, importância estratégica dos bancos de algas, dos bancos de cepas de algas. O que eu vou colocar? Pode passar o próximo? Rapidamente para vocês, ó. Os tópicos aí ficou em espanhol ainda da charla, né? Um panorama sobre os cultivos de microalgas, alguma coisa sobre aplicações dos cultivos de microalgas, que os meus antecessores já falaram bastante coisa, alguns procedimentos metodológicos sobre o tema, exemplos de bancos de cepas, de grandes bancos de cepas, para vocês verem como é esse mundo, e o que se precisa para começar. Qualquer lugar, agora eu vejo, especialmente o Paraguai, precisa de um banco de cepas, né? Precisa de um lugar que faça uma coleção de algas, para uma biodiversidade que eventualmente está até sendo extinta, por causa dos mesmos problemas aqui no Brasil, né? Agronegócio, barragens, e nós não estamos documentando uma biodiversidade fantástica. Pode passar o próximo. Bom, para falar um pouco desse panorama dos cultivos, um histórico rapidinho, certo? O cultivo de microalgas ele se iniciou lá entre os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX, ou seja, há mais ou menos 100, 120, 130 anos atrás. Mas os avanços, de fato, que nos levaram a cultivos algais em diferentes escalas, ocorreram na década de 1950, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui, como eu falei em cultivos unialgais, eu já paro e faço um parênteses sobre o que são esses diferentes tipos de cultivo. O que é um cultivo unialgal, afinal de contas? É um cultivo de algas, de microalgas, nesse caso, né, formado a partir de poucas células, ou seja, de uma cadeia ou colônia de microalgas da mesma espécie, ou mesmo de uma única espécie. Não é necessariamente um clone. Por quê? Porque no momento que você tem mais de uma célula, pode ser que essas células diferentes tenham genéticas diferentes.
Então, você não tem, de fato, um clone, quando faz o isolamento do cultivo a partir de várias células de uma alga, mesmo que ela seja da mesma espécie. Já um cultivo unispecífico ou monoclonal, esse sim é formado a partir de uma célula única, estável, de uma determinada espécie. É o que a gente normalmente faz quando forma um cultivo em laboratório e chama ele de cepa, né? Uma cepa é uma linhagem pura, única, oriunda de uma única genética estável de uma espécie, nesse caso de microalgas. Ainda temos os termos cultivo axênico, né, que são os cultivos ou as culturas livres de bactérias, precisam de um trabalho extra aí de purificação para evitar que as bactérias vivam junto com as algas, embora isso às vezes seja quase impossível, já que as bactérias são parceiras das algas em muitas ocasiões. E ainda os cultivos não axênicos, que são a maioria dos cultivos de algas, onde se permite a presença de bactérias. Pode passar o próximo? Aqui eu trouxe só algumas coisas curiosas aí da internet, né? Essa foto desse senhor, que parece aquelas fotos muito antigas, né? Eu vejo assim, parece aquelas fotos de túmulos antigos, né? De cemitérios antigos. Esse cidadão era um eletroquímico da Universidade de Bolonha. Em 1912 ele falou uma coisa curiosa, entre outras, né? Diz aí, ó, nas terras áridas, as florestas de tubos de vidro espalhar-se-ão. No interior terão lugar os processos fotoquímicos, em que o segredo guardado das plantas, dominado pela indústria humana, as fará frutificar ainda mais abundante do que a natureza. Então veja o caráter profético desse cidadão, dizendo lá no começo do século XX que iríamos cultivar algas, quando nem se pensava muito nisso, nem se imaginava. Pode passar o próximo? Esse é um outro cidadão, um futurista e poeta russo, que falou o seguinte: criaremos organismos microscópicos comestíveis em lagos. Cada lago se transformará em uma panela de sopa preparada que só precisará ser aquecida. As pessoas felizes jazerão às margens jantando. Meio poético, mas extremamente real. Por quê? Porque hoje a gente sabe que algumas algas, especialmente algumas microalgas, elas têm uma composição nutricional tão especial e tão interessante que podem ser utilizadas como alimento único, como um superalimento. Então, ideias que vieram, a ciência e a paraciência sempre traz essas pessoas, essas personalidades proféticas. Existem muitos exemplos aí que vocês podem procurar. Mas seguimos. Próximo slide. Bom, um pequeno histórico, então, seguindo um pequeno histórico, o uso mais antigo documentado de microalgas, ele já é de 2.000 anos atrás. Os chineses utilizavam cianobactérias do gênero Nostoc como alimento em momentos de necessidade. Vocês estão vendo aqui os Nostoc, essas bolinhas são colônias macroscópicas, né, de cianobactérias que crescem sobre a grama, é uma cianobactéria normalmente de solo. E aqui, que eu chamei outra vez, ficou interessante, parece um caviar vegano, né? Porque um pote com microalgas, com colônias de Nostoc. Depois, a mais famosa, talvez das microalgas utilizadas como fonte de alimento e que tem utilidade econômica, ou aplicação econômica bem estabelecida, é a artrospira, ou spirulina, antigamente chamada spirulina. Ela é uma fonte de alimento já entre populações tradicionais na África e na América, no Tchad e no México. Esses registros datam de pelo menos 500 anos. Tem várias histórias legais sobre isso, e vocês podem pesquisar, outra hora a gente pode falar sobre isso em outros momentos. Mas vejam aí as comunidades tradicionais, né, utilizando espirulina seca como alimento, que é uma fonte tremenda de proteína, vocês já vão ver. Pode passar o próximo. Bom, passando um pouco mais rápido nesse histórico, depois de 1950 houve um aumento da população em função do fim da Segunda Guerra e surgiu muitos debates sobre como buscar demandas alternativas de proteína, de alimento para essas populações crescentes. E as algas foram escolhidas como boas candidatas. Várias publicações dessa época relatam de forma também categórica a necessidade de se estudar algas como alternativa alimentar. E até hoje a gente está falando disso. E não se concretizou da forma como poderia ou como deveria. Bom, nessa mesma época, já vamos falar também dessa não concretização. Nessa mesma época, as pesquisas, quando você começa a pesquisar uma alga ou qualquer ser vivo, começam a surgir dados colaterais, né? Então, encontraram também substâncias bioativas, como antibióticos e uma série de outras moléculas interessantes em algas. E isso pode ser, mais ou menos dessa época, ser aí colocado como o início da biotecnologia das microalgas. Em 1960, já tínhamos cultivos comerciais em grande escala no Japão e em Taiwan, né, especialmente com clorela. E em 1970,
havia cultivo comercial também de espirulina no México, por uma empresa mexicana. Já na década de 80, já haviam 46 fábricas de grande porte na Ásia, ou seja, que produzem pelo menos 1.000 quilogramas por mês, 1 tonelada por mês, especialmente com clorela. Em 86, iniciou a produção comercial de Dunaliella salina para a extração de beta-caroteno, né, um pigmento que é utilizado como corante natural. E isso começou em Israel e na Austrália. E depois, já na década de 2000, Hematococcus pluvialis, que é uma outra alga verde, mas que produz um pigmento vermelho, que o professor Bicudo falou lá no começo, um dos carotenoides vermelhos. Esse aqui é um carotenoide espetacular, porque ele é antioxidante, é o maior antioxidante natural que existe, a astaxantina. Pode passar o próximo. Atualmente, então, nós temos, principalmente como espécies comerciais de algas, de microalgas sendo cultivadas, a Arthrospira, a clorela, a Dunaliella e o Hematococcus, que correspondem a mais ou menos 10.000 toneladas por ano. 50% disso produzido na China e a maior parte do resto estão distribuídos entre Japão, Taiwan, Estados Unidos, Austrália e Índia. Bom, com os avanços analíticos, biotecnológicos, houve uma grande diversificação no uso de microalgas. Esse uso diversificou, mas ainda é muito potencial, não é efetivo ainda. O tamanho atual do mercado de microalgas está estimado em 2,5 bilhões de dólares ano. É um tamanho, embora seja um valor muito grande, bastante abaixo do que se pode obter ainda em termos de uso comercial com microalgas. Pode passar o próximo? Bom, aqui para resumir um quadrinho de aplicações, já entrando no tema das aplicações dos cultivos de microalgas, o legal das microalgas é que você pode adotar nas microalgas o conceito de biofábrica, ou seja, aplicar alguns conceitos de engenharia como sistema de produção dentro de uma célula, né? A vantagem de uma microalga, que ela é uma célula única, existe diferenciação em termos de tecidos. Por exemplo, se você pega uma planta, um pé de soja, ela vai ter lá as raízes, o caule, as folhas, e aí, posteriormente, né, as vagens com as sementes, que é o que a gente vai usar de fato. Então, em termos proporcionais, às vezes, a gente usa uma parte das plantas, mas a alga, a gente utiliza ela inteira. Então, qualquer volume que se tenha de biomassa algal, ele passa a ser um volume que tem, na sua composição, o uso total, quase, da biomassa. Se você pega o grão de soja, talvez ele tenha em lipídios, eu não vou saber o número exato, o valor exato, mas tenha 20, 30% de lipídios. Mas isso na soja, sem considerar a biomassa do pé da soja inteiro. Se nós formos considerar a média que tem de lipídios em algumas diatomáceas ou algas verdes, elas podem chegar a 20, 30, 40, eventualmente algumas algas até 60% de lipídios, mas é 60% de lipídios da biomassa total. Então, por isso que as microalgas têm esse potencial grande. Bom, indo para essa figura novamente, existe, então, nós podemos aplicar luz, CO2, passar para as algas essas condições, né? Alguns cofatores, nutrientes, podemos manipular geneticamente, eventualmente, as algas, e fazer controles físico-químicos. Em troca, ela vai nos dar produtos e processos relacionados à nutrição humana, à nutrição animal, cosméticos, moléculas de alto valor, biofertilizantes, possibilidades de tratamento de resíduos diversas, obtenção de energia e ainda mitigação de CO2. Tudo isso é possível pegando as microalgas e utilizando elas dentro de um conceito de biofábrica. Pode passar o próximo? Aqui, só para resumir, para mim está um pouquinho cortada a parte de cima, mas aplicações de microalgas em termos de moléculas e processos. Então, nós podemos ter dois focos fundamentais na biotecnologia de microalgas, que é uma, buscar por moléculas específicas, e a outra é processos, onde não se busca necessariamente um produto, mas sim a atividade fisiológica da alga em alguma coisa, que nos pode ser útil. Dentro das moléculas, nós temos dois grandes grupos, que são os nutracêuticos, ou seja, moléculas que podem ser utilizadas como alimento, como fonte nutricional de alta qualidade, e aí tem uma gama grande de moléculas, em termos de qualidade especial que essas moléculas oriundas de microalgas têm para a nossa alimentação, e ainda outras atividades, que vão desde antimicrobianos, herbicidas naturais, as próprias ficotoxinas, que têm aplicações positivas também, não só problemas, radiomarcadores, bioplásticos, isótopos e outros tipos de marcadores. Então, isso só para dar uma geral sobre as moléculas, né? Um panorama, como eu estou falando, isso aqui é só um panorama rápido. Pode passar o próximo.
Em termos de processos, vejam que se pode aproveitar com a atividade das algas, se nós controlarmos com um pouco de tecnologia ou de engenharia a atividade delas. Remoção de metais, né, de águas poluídas ou de efluentes, degradação de hidrocarbonetos, remoção de nutrientes, mitigação de efeito estufa, está incompleto aí, biofertilização, biocombustíveis, vários tipos de biocombustíveis, usos mais tradicionais em biomonitoramento, bioindicação e ecotoxicologia, além de questões relacionadas ou oriundas da biologia molecular e engenharia genética, certo? Então, apenas alguns exemplos do que se pode fazer. Pode passar o próximo? Aqui, para ilustrar um pouco, né, vocês veem produtos comerciais, grandes cultivos de espirulina, gerando alimentos, ou tanto em cápsulas como o pó mesmo, que pode ser adicionado em preparações alimentares, como macarrões, achocolatados, sorvetes, chás, bebidas em geral. Além da espirulina, algo com a dunaliella, né, onde se obtém o carotenoide, o beta-caroteno, e ainda diferentes preparações e produtos, tanto alimentícios como cosméticos relacionados à clorela. Pode passar o próximo. Bom, um outro uso que talvez seja o mais estabelecido para as microalgas seja na aquicultura. Não tem hoje no mundo um lugar que precise que trabalhe com aquicultura, seja ela peixes, camarões ou até moluscos, onde não é necessário o cultivo de microalgas para a alimentação desses recursos aquícolas nas suas fases larvais. E existem já preparações, concentrados de algas vendidos, né, para que, eventualmente, um aquicultor não precise ter um laboratório de cultivo de algas. Então, já existem opções comerciais de concentrados de microalgas, certo? Pode passar o próximo. Aqui mais alguns exemplos, produtos que talvez vocês já tenham visto por aí, né? Todos eles podem ter componentes algais, sejam ficocoloides, né, por um lado, sejam vitaminas, pigmentos ou proteínas por outro lado. Só para ter uma curiosidade aqui, vocês veem aqui uma pasta, né, uma massa vendida na versão norte-americana, em azul, aqui no topo do slide à esquerda, uma massa formulação americana em azul e a formulação europeia em vermelho. A formulação americana, ela tem corante sintético, e a formulação europeia, porque a legislação europeia é mais rígida, tem corante natural. E esse corante natural é o carotenoide. Lembrando que alguns pigmentos são tóxicos, são cancerígenos, né, os pigmentos sintéticos, mas os carotenoides não são perigosos, como são benéficos à saúde. E se encontram em vários desses alimentos. Pode passar o próximo. Aqui também, DHA, né? Existem cápsulas hoje de DHA, que é o ácido docosahexanoico, que faz parte dos ácidos graxos ômega 3, que são ácidos graxos nutracêuticos, né? Estruturais. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, Building Block of the Brain, os tijolos de construção do cérebro. É recomendável que toda criança, não só criança, mas especialmente criança, consuma DHA e EPA, que são esses ácidos graxos produzidos primariamente por algas e alguns vegetais, sejam consumidos, porque isso pode representar o comprometimento ou não da circulação e até da capacidade intelectual de uma pessoa. Se ela não tem, eventualmente, um suprimento adequado de DHA e EPA, num momento determinado da infância, a criança ou a pessoa depois pode ter problemas circulatórios, problemas até neurológicos, se não tiver isso na alimentação, né? Isso normalmente a gente obtém de peixes, mas a origem são as algas. Pode passar. Uma outra aqui, só para ilustrar, né? Ovos com DHA, né? Com ômega 3, ovos enriquecidos. Como que são enriquecidos esses ovos? Se dá algas, né? Pó de algas, biomassa de algas para as galinhas poedeiras. Isso incrementa um valor nutricional gigante aos ovos, né? É mais um exemplo, só. Pode passar. E outros usos, né? Por exemplo, os pigmentos, as ficobiliproteínas, como vocês estão vendo aí nas imagens, são pigmentos fantásticos que podem ser usados não só para colorir coisas, mas também para usos mais delicados, né? Nobres, como marcador fluorescente em radioimunologia. Eles têm também propriedades anticancerígenas, quando ingeridos, como corantes saudáveis em diversos alimentos e ainda como cosméticos, né? Isso só para lembrar das ficobiliproteínas e também dos carotenoides que se enquadram aqui. Outros tipos de moléculas, aqui claro, não vamos poder falar de todos, é só um panorama geral,
citando até o livro do Cohen, Zvi Cohen, um israelense que foi um dos grandes precursores da química de microalgas. Consultem esse livro, que ele tem as bases para o estudo da química de microalgas. Existem moléculas bactericidas, fungicidas, algicidas, antivirais, bioplásticos, enfim, com as mais diversas propriedades. É um mundo, uma biblioteca química à parte, né? O que a gente pode encontrar dentro das microalgas. Pode passar o próximo? Um outro tipo de aplicações são os processos, onde a gente não busca normalmente cultivar algo para obter o produto da biomassa, como propósito direto ou prioritário, mas sim utiliza a atividade fisiológica. Vocês sabem que as algas mudaram o mundo, né? Antes das microalgas não existia oxigênio, não existia camada de ozônio, provavelmente não existia nem cor, nem chuva no planeta Terra. O planeta era cinza. Com o oxigênio produzido pelas cianobactérias é que esse planeta começou a ficar colorido, oxigenado. Claro, muita coisa morreu, né, com esse oxigênio tóxico no início, mas depois a gente se adaptou. A vida se adaptou, mesmo que tenha passado por vários eventos catastróficos. Mas as algas têm um poder tremendo, né, se você trabalhar com elas de forma controlada, de alterar características ambientais. E a gente pode manipular isso para coisas boas. Por exemplo, o tratamento de efluentes. Toda lagoa de estabilização de esgoto hoje, uma lagoa que a gente chama de facultativa, por exemplo, tem, mesmo que não sejam valorizadas adequadamente, microalgas agindo para tratar o esgoto. Existem muitos municípios brasileiros onde os sistemas de depuração com lagoas de estabilização são usados, e nesses sistemas as algas são fundamentais, né? Além de outros, vários, que a gente vai mostrar aí mais para frente algumas imagens. Pode passar. Quando se fala em biocombustíveis, vocês certamente já ouviram falar em algas, microalgas como fontes de biocombustíveis. Ainda é uma coisa que está um pouco distante da realidade. O professor José, que trabalhou com isso na Petrobras, sabe disso, e outros colegas também. Mas o potencial existe. O que não tem estabelecido, e isso eu vou chamar a atenção aqui de vocês, é uma cadeia produtiva de acesso fácil e barato para que algum investidor, vamos dizer assim, empreendedor, possa competir com o petróleo, por exemplo, em grau de igualdade. Então, isso é uma questão muito conjuntural, muito estrutural. Não tem a ver necessariamente com a viabilidade técnica, mas sim com a viabilidade econômica. E você sabe que economia não é uma ciência exata. Ecologia, sim. Economia, não. Basta dizer que se amanhã o Trump fala uma bobagem, as bolsas caem. Então, qual é a ciência exata que por uma fake news, por exemplo, pode simplesmente ruir, né? Economia é uma coisa curiosa, mas nós dependemos dela, infelizmente, talvez. Mas os biocombustíveis são importantíssimos e vai acontecer isso de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, o uso de microalgas, porque a gente pode obter biogás, metano, né? Bioetanol pela fermentação, biodiesel pela extração dos lipídios e conversão deles em biodiesel, e ainda pelo hidrogênio, que sai como um subproduto num processo de fotossíntese alterada de algumas algas. Potencial? Sim, isso é potencial, mas um potencial bastante estabelecido tecnicamente. Próximo. Bom, então agora, com todos esses exemplos aí que a gente falou muito rapidamente, né, de usos de microalgas, fica claro que é necessário o que nós chamamos de cadeia produtiva, uma cadeia de insumos que possibilite que a sociedade tenha acesso a cepas, por exemplo, como se fossem sementes de uma cultura agrícola convencional. Amanhã eu sempre falo para os alunos, se você quiser estabelecer uma plantação de milho, de alface na sua casa, você vai ali na casa de agricultura, numa loja dessas de produtos agrícolas, e compra sementes, inclusive os adubos, e a orientação está ali. Nós não temos isso ainda definido para as microalgas, embora o conhecimento exista. Então, falta a gente criar alguns elos, mas como isso é uma matéria não convencional, e às vezes algumas áreas da ciência, inclusive das ciências aplicadas, elas ficam latentes, embora tenham um potencial tremendo, ficam latentes, sufocadas pelas outras áreas de exploração econômica. Isso é muito comum e às vezes é proposital, certo? Então, hoje o preço do petróleo, que a gente acha caro, é mantido barato, entre aspas, artificialmente, né? E quando o petróleo passar a incorporar no seu custo os reais valores da sua produção e os custos ambientais relacionados, se isso acontecesse, nós já não estaríamos mais utilizando petróleo. E aí são necessárias outras fontes alternativas.
e as algas estão aí esperando esse momento, que nem aquela plantinha que fica anos com 2 folhinhas sob o dossel de uma floresta, até que uma árvore dessas grandes cai, de velha, enfim, porque está muito grande, porque houve um vento, aí essa plantinha rapidamente cresce e evolui. É isso que a gente imagina que pode acontecer dentro da biotecnologia de algas. Essa tendência, então, há uma tendência, então, de que esses usos de algas se consolidem. Eles saiam dos limites das universidades e centros de pesquisa para tomar o mundo com uma efetividade, né, que merece. Então, por isso que é estratégico, como eu disse no título aí da palestra, a gente falar de bancos de cepas. Por quê? Porque quem se antecipar, quem tiver capacidade de fornecer cepas e insumos e tecnologias de cultivo para as algas estarão à frente. E tem alguns países, normalmente são sempre os mesmos países, né? Estados Unidos, China, Japão, eventualmente alguns países parecidos economicamente com o Brasil, como a Índia, como Taiwan, mas países mais ricos, até a Alemanha, que quase não tem luz lá do sol, né? E eles conseguem ter avanços com cultivo de algas, com cultivos fotossintéticos maiores do que países como os da América Latina. Precisamos ir atrás disso, certo? Por favor, no próximo slide. Bom, alguns procedimentos metodológicos para falar um pouco mais tecnicamente do assunto, né? Eu não vou ler tudo isso aqui, mas basicamente quando a gente quer estabelecer um sepário, né, uma coleção de algas vivas, o que a gente faz? Tem que ir aos ambientes e usar de técnicas adequadas de coleta e manutenção desses organismos vivos. A gente normalmente pega bastante água, concentra essa água de forma muito gentil no laboratório para não estressar essas alguinhas com filtros ou com pressões hidrostáticas grandes, de vácuo, de bombas de vácuo. Não se usa isso, se usam métodos um pouco mais sutis. E aí se vai ao microscópio procurar pelas algas. E basicamente é isso. Assim como você vai para o mato buscar a semente de uma planta para depois plantar e estabelecer uma muda, a gente vai para o microscópio com um microcapilar procurar uma única célula de alga e sugar ela. Ou de uma forma mecânica ou bocânica, que seria usar a sua própria boca sugando uma única alga. Então é um trabalho, como dizem, né, trabalho de japonês, que precisa de muita persistência, muita paciência, mas é legal, porque o prazer, a satisfação de você ter uma alga isolada por você mesmo e manter uma cepa no laboratório, ou essa foi você que isolou, é um prazer como se ter um filho, né? Ou como se isolar uma outra espécie de um animal e mantê-lo vivo em algum ambiente. Enfim, vamos passar rapidamente por essa parte mais metodológica, mas é basicamente isso, vocês vão ver outras imagens. Então, vem lá, vindo aí do canto superior esquerdo da tela, uma rede de plâncton coletando. Você coleta, concentra um pouco. Algumas algas resistem à pressão da rede de plâncton, outras não, tem que usar outros métodos de coleta. Vai ao microscópio, faz o isolamento, depois nós vamos detalhar esse isolamento para vocês entenderem, e começam a fazer o chamado aumento de volume de cultivo, aumento de escala de volume. Começa com algumas gotinhas, vai para uma placa, às vezes, de poços, depois vai para tubos de ensaio de 10 ml, depois para Erlenmeyers de 125, 250 ml, passa para frascos maiores, carbóis, até chegar nos grandes fotobioreatores tubulares ou em sacos, ou mesmo em grandes cultivadores ao ar livre, do tipo Raceway, quando você não tem um controle maior da manutenção. Então, vejam só, aquilo que eu estava falando. Você pega uma amostra enriquecida, coloca gotas numa lâmina, vocês estão vendo aí à direita no slide, uma gotinha, coloca outras gotas só de meio de cultura, a primeira gota é a gota de amostra do ambiente, e aí você vai lá, procura, e com um capilar, que é um capilar de dimensões micrométricas, você aproxima esse capilar da alga de interesse, está aqui à esquerda como se faz esse capilar no bico de Bunsen, e aí tenta sugar essa única célula. Obviamente vai vir muito mais do que uma célula na primeira sugada, mas aí você faz isso sucessivamente, sucessivas vezes, vai passando essa amostra sugada pelo capilar para outra gota, procura ela de novo, separa, passa para outra gota e assim por diante, até que você tenha certeza que nessa gotinha só tem uma célula, que seja aquela célula que você está procurando isolar, certo? Pode passar. Então, aí está uma representação, né, de como acontece isso. Você tem ali um dinoflagelado, outras algas mais escurinhas, enfim, talvez 3 ou 4 espécies na primeira gota à esquerda. Depois, você tentou pegar o dinoflagelado.
mas vieram outras alguinhas junto. Faz de novo o procedimento até que você tenha uma única célula. Isso se chama de isolamento por capilar. No final, a gente pega essa gotinha de água, de meio que está ali com a alga, e coloca num tubinho de ensaio e espera ver se ela sobrevive. Torce para ela sobreviver. Pode passar. E outra estratégia é uma estratégia mais indireta, onde você pega a amostra e faz diluições sucessivas. Ou seja, você pega 10 ml de amostra, passa 1 ml dessa amostra para um outro frasco com 10 ml de meio, chacoalha, passa novamente 1 ml para outro frasco e assim por diante. Você vai fazendo sucessivas diluições, como se faz com testes de colimetria em laboratório de microbiologia, de bactérias, de maneira que a chance que você tenha apenas uma célula nesses últimos tubos aqui, 10 na menos 9, 10 na menos 10, é muito grande. Daí você, isolei sem querer por diluição a espécie X. Legal. Vai lá e trata a sua espécie e coloca no seu banco de cepas. Pode passar. E também algumas algas, isso é um alívio para a gente que trabalha com cultivos, elas crescem meio sólido, então você pode fazer os mesmos procedimentos de isolamento de colônias bacterianas clássicos de microbiologia, onde algumas algas conseguem então crescer meio sólido, formam colônias e você isola uma colônia, que claro, aí é visível olho nu, é muito mais fácil do que você ficar trabalhando com micromanipulação sob microscópio. Pode passar. E existem, para finalizar, né, uma série de equipamentos modernos que podem te ajudar nisso, como, por exemplo, alguns sistemas de citometria de fluxo que têm possibilidade de remover a amostra, de tirar a amostra. Então, a citometria detecta o organismo de interesse por características como a fluorescência, o pigmento, ou até a forma, e aí você orienta esse equipamento para fazer um jato, um sopro e separar a célula de interesse. Então, isso já facilita muito a vida do pesquisador, mas poucos lugares têm equipamentos como esse. Mas existem várias outras técnicas, né? Que você volta e meia também precisa reisolar as algas, elas se contaminam, você tem que fazer o processo de purificação e manutenção, faz parte da rotina de laboratório. Se usa também antibióticos para conter bactérias, sistemas de filtração diversos, alguns banhos de radiação ultravioleta que selecionam a alga que você vai manter, porque algumas são mais sensíveis à radiação ultravioleta que outras. Por exemplo, cianobactérias são muito tolerantes à radiação ultravioleta, né, mas são sensíveis a antioxidantes, a oxidantes. Então, você pode, eventualmente, fazer um tratamento de seleção artificial na sua amostra. Enfim, uma série de possibilidades existem aí na literatura, que a gente pode ver, eventualmente, num curso, né, mais direcionado. Bom, esse é um esqueminha que eu coloquei aqui. Você quer, aqui na esquerda, né, dessas microalgas, fazer toda uma série de procedimentos para obter dela, coloquei um canivete desses suíços aí, que é aquela coisa que a gente lembra, utilidade, né, para diferentes usos. Então, pode ir apertando aí o Enter aí para aparecer, ó. Vai aparecer a setinha. Bom, primeiro precisa isolar, depois manter a alga em laboratório, depois definir as condições ótimas, certo? Posteriormente, formar o banco de cepas. Por fim, você vai poder disponibilizar essas cepas para você, para os seus alunos ou para quem quiser trabalhar com essas cepas. Pode ser uma empresa, pode ser um órgão governamental. Pode continuar apertando. Vejam como é multidisciplinar. Na primeira fase, isolamento, você precisa de microscopia, conhecimentos de microscopia e fisiologia. Na segunda, ecofisiologia, manter as algas. Na terceira, ecofisiologia e um pouco de estatística. Você tem que trabalhar com os dados de experimentos, né, de bancada. Depois, para formar o banco, ecofisiologia, biotecnologia, microbiologia. E, por fim, para disponibilizar as cepas, aí entra na questão já econômica, administrativa, gestão e logística. Então, é fantástico isso, embora, por outro ponto de vista, pode parecer complexo, mas a complexidade é algo fantástico, né? Especialmente quando ela se refere à ciência e à natureza. Nós podemos fazer uma equipe, né, dentro de um sistema que trabalha com algas, com cepas de algas, multidisciplinar, onde todos vão poder trabalhar e usar diferentes tipos de conhecimentos para fazer esse separo, esse banco de cepas, que, como eu disse, é algo estratégico para qualquer região, para qualquer país. Pode passar. Bom, aqui algumas figuras, alguns exemplos de cultivadores ao ar livre, né, que tem problemas de contaminação, mas são muito baratos, muito interessantes para alguns tipos de algas, são os raceways, né, que são movidos por essas pás aqui. Os tubulares, que já são bem mais
seguros em termos de manter a pureza do cultivo, mas são caros, então o produto obtido desse cultivo tem que ter alto valor econômico, né? Pode passar. Os flat plates também é outro tipo de fotobioreator mais delicado, mais caro, mas que permite alta pureza. Pode passar. Aqui, se você puder clicar em cima da figura, eu acho que é uma animação, é um vídeo de um cultivador de grande porte, lá em Almeria, para vocês terem uma ideia como é funcionando. Está meio travado, mas ó, isso é um raceway dentro de uma estufa, dentro do invernadeiro, onde se percebe aí que o cultivo de algas fica circulando nesse sistema, movido por pás, porque é necessário esse movimento para que elas tenham contato tanto com os nutrientes como com a luz. Você vê que está bem denso esse cultivo, né? Pode passar o próximo. Essa também é um vídeo, pode apertar aí. Um outro raceway maior ainda, né? Cultivo de cenedesmos, né? Cenedesmos almerienses, mas claro, tem contaminação, porque é um sistema a céu aberto. Nesses sistemas a céu aberto é muito importante que a alga seja muito robusta e de preferência que ela seja agressiva e que produza alguma coisa para combater concorrentes. Ou seja, não é qualquer alga que vai conseguir isso. E é difícil você ter estabilidade nesses cultivos, né? Porque as algas normalmente elas acabam cedendo espaço ao longo de um processo de sucessão para outras espécies. Aqui só para a gente falar de alguns exemplos de bancos de cepas, eu trouxe dois que eu uso bastante, que eu gosto bastante, que é o da Universidade do Texas e o do Banco Espanhol de Algas. Então pode passar o próximo. Ó, vocês vão ver que nesses bancos de cepas tem uma quantidade tremenda de informação e possibilidades. Você pode comprar cepa, comprar o meio, comprar informação sobre elas, enfim, comprar fotobioreatores, né, cultivadores de algas, eles ensinam tudo. Isso é uma fonte de receita muito interessante, né, para se conseguir, inclusive, dinheiro para as universidades, para as pesquisas que estão cada vez mais escassos no Brasil e na América Latina. Vamos lá, próximo. Falando ainda da UTEX, vocês vão entrar lá, vai aparecer a fotinho da alga, tem um registro, né? Quando vai para um banco de cepas, você isola uma cepa, ela vai ganhar um registro, como se fosse uma certidão de nascimento. Isso fica documentado, os seus nomes, as suas informações, a região onde ela foi isolada, encontrada, como que foi feito, qual é o meio que é utilizado, ou seja, fica toda a documentação de história de vida da cepa dentro do sepário. Então, você consegue buscar, eu quero Hematococcus pluvialis para extração, para cultivar, para depois extrair astaxantina e vender na ração de salmão, que é um uso importante do Hematococcus, da astaxantina de Hematococcus pluvialis. Você compra a cepa, pega as informações, claro, vai ter a estrutura, o dinheiro para produzir isso. Esse é o gap que falta, né? É aquele problema da cadeia produtiva. Não é qualquer pessoa simples, qualquer instituição, qualquer laboratório ou mesmo empresa que vai chegar amanhã e sair plantando alga, né? Não é assim, é mais complicado ainda. Esperamos que isso mude um dia. Pode passar? Você pode encontrar também meio de cultura pronto, né, nesses sepários. Quem tem grana pode fazer isso tranquilamente. Vai encontrar informações genéticas, kits de identificação das diferentes espécies, que te ajudam bastante no processo de verificação da pureza e da procedência. Enfim, uma série de informações ainda sobre criopreservação e outras formas de manutenção. Eu não falei porque seria um capítulo à parte, mas um sepário ele pode também não ser só formado por células em vida vegetativa, como é o caso desses sepários que a gente está falando, mas também ter um setor ou ter um sistema de cultivo ou de manutenção criopreservada, ou seja, em vida latente dessas microalgas. Muitas toleram isso, né? Muitas algas permitem isso. Pode passar. Então, fotobioreatores, a UTEX vende também, são cultivadores de algas. E também você pode isolar a sua cepa e depositar nesses bancos de cepas, e ela fica lá à disposição, você é comunicado caso alguém tenha interesse por sua cepa. Pode passar. E o Banco Espanhol de Algas, né, eu coloquei porque é de nossos, né, quase parentes linguísticos aí, né, que somos próximos, o espanhol e o português. Como essa palestra também a gente falou com o pessoal de língua espanhola, o Banco Espanhol de Algas é muito acessível, formado por pessoas muito legais lá na ilha no arquipélago das Canárias,
e tem um funcionamento similar, pode ir passando aí. Funcionamento similar, onde você consegue informações sobre cepas, consegue depositar sua cepa, comprar cepas, comprar diferentes tipos de insumos e também serviços. Eles fazem serviços de identificação e de manutenção da sua alga, e além de disponibilizar publicações muito interessantes. Pode passar. Sei que eu já estou no final. Aqui eu deixo só para vocês terem uma ideia, uma lista de grandes bancos de cepas bastante estabelecidos, organizados, com muito investimento, né, de seus países, em várias partes do mundo. Então vejam que eles se concentram em países desenvolvidos, né, países europeus e América do Norte, né, mas existem bancos de cepas também na América Latina, inclusive no Brasil. Pode passar. O que se precisa para começar? Só para ir encerrando essa parte. Vejam aí todo o aparato de um laboratório, basicamente vidraria, que é comum em quase todos os laboratórios. Algum que o outro insumozinho é específico. Uma capela de fluxo laminar, que te permite fazer o isolamento das algas e o repique delas sem ter a contaminação, ou seja, aparato típico de um laboratório de microbiologia. Se você tiver esse laboratório, um laboratório de microbiologia acessível, você tem também como ter um laboratório de isolamento de algas e como fazer um separo, né, de microalgas. Pode passar. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, eu fiz rapidamente uma tabela, material básico para estruturar um sepário. Né? Você vai precisar de alguns equipamentos mais caros e, de resto, vidrarias. Então, fazendo assim, esse negócio aqui é meio chutado, né, rapidamente, mas, basicamente, se você tiver $7.000, você consegue fazer um laboratório, um sepário, né, para iniciar um processo de isolamento de algas. Claro, ninguém vai começar um sepário do nada, às vezes esse sepário vai estar conectado a um laboratório de pesquisa. Bom, fica aí algumas lembranças para chamar a atenção. Essa é uma charla, né, uma palestra mais provocativa, né? Não tem tanta informação técnica, mas é bastante... Eu queria mostrar para vocês essas possibilidades. Então, os principais bancos de cepas estão em países desenvolvidos, bem como os principais centros de pesquisa, né, em todas as áreas. E fica sempre aquela pergunta, né, que especialmente nós no Brasil estamos agora nos debatendo com problemas nessa linha. Será que os países desenvolvidos investem em ciência porque são mais ricos ou será que eles são mais ricos porque investem em ciência? Né? Deixo essa pergunta aí para vocês. Pode passar. Bom, eu agradeço a atenção, né, de vocês todos. Foi um panorama bastante rápido sobre os bancos de cepas, mas é um potencial que nós precisamos explorar, precisamos atentar no Brasil e no mundo, especialmente aqui na América Latina, porque é estratégico manter um sepário, assim como é estratégico você manter um banco de linhagens de cepas de soja ou de gado bovino, de algas, também tem um futuro muito promissor. Eu deixo algumas frases aí oriundas da minha revolta e, às vezes, tristeza com o que está acontecendo com o Brasil e com muitos países, né, que em tempos de negacionismo e obscurantismo oficial, né, nós precisamos de resistência intelectual e ética científica. A ciência é a saída, a ciência não pode ser combatida, ela tem que ser apoiada. Né? Então, o que está acontecendo no Brasil em todas as frentes, em termos biológicos, em termos de biodiversidade, é triste. Nós estamos perdendo o nosso patrimônio biológico de uma forma, como diz aí, estúpida e com muito mais rapidez do que nunca. Agora, como eu disse, é oficial essa destruição ambiental, né? E é muito triste quando um país, para obter um benefício rápido e para poucos privilegiados, deixa o seu patrimônio natural queimar e ser destruído com o apoio do próprio governo. É lamentável. A biodiversidade é o maior patrimônio que nós temos, e é um patrimônio de todos. Era isso, pessoal, uns toquezinhos rápidos aí sobre essas possibilidades, e fico à disposição, se vocês quiserem, ainda tiverem condições, né, do avançado da hora aí, fazer perguntas, comentar, senão a gente pode também falar em outros momentos. Obrigado, Melissa, e a todos os assistentes aí, todo o pessoal que está participando desse evento muito legal. Obrigada, professor Leo. Bruna, temos algumas perguntas e comentários dos participantes? Temos sim, né?
Professor, a Mônica Salas está perguntando como é que se pode evitar a contaminação das cepas. Evitar a contaminação de cepas. É muito de é uma coisa assim, a pessoa tem que ser um pouco, no laboratório, para trabalhar com as cepas, ela tem que ser meio paranoica, no sentido positivo. De pensar que nem nós estamos agora, esse é um bom exercício, ó, nós estamos agora nessa encrenca de pandemia. Nós temos que toda hora estar tomando cuidado onde nós vamos encostar, usar máscara, não encostar de preferência em nenhum lugar, e ficar paranoico, porque o inimigo, que é o contaminante, pode vir de qualquer lugar. Então, todos os cuidados básicos de asepsia devem ser tomados. Você precisa limpar os seus materiais, porque às vezes você usa lá, faz um repique de uma cepa com uma micropipeta, usa uma ponteira estéril. Vai para outra cepa, usa outra ponteira estéril. Mas às vezes uma gotinha, né, que tenha respingado na micropipeta pode contaminar o próximo cultivo, apesar de a sua ponteira estar descontaminada. As fontes de contaminação são as mais diversas e eu, às vezes, posso até acreditar em bruxaria, porque existe muita cepa misteriosa que aparece contaminada e existem super algas que, às vezes, você traz para o laboratório e quando você vê, como se fosse geração espontânea, ela toma conta de todos os seus cultivos. Se a gente for fazer, claro, uma regressão nesses casos, a gente vai perceber que em algum momento a gente descuidou da asepsia, seja pela vidraria, seja pelo meio de cultura, seja pela ponteira da micropipeta, da ineficiência de algum procedimento de esterilização. Essa é um conjunto de procedimentos que a gente utiliza. Mas sempre, para dar um voto de uma esperança, né, sempre é possível você resgatar a pureza da cepa. Eu agora passei 3 meses aí tentando purificar uma cepa no laboratório que tinha sido contaminada por uma dessas super cianobactérias que entram e invadem tudo, e foi sucessivo, né? Depois de 3 meses deu certo, mas dá trabalho. Próximo. Então, a Vanessa ela fez um comentário muito bom. Você já fez o melhor pão com microalgas que ela já comeu. Inclusive, já quero também. Faz tempo, né, que a gente não faz, né, pão de microalga, né? Então, isso a gente sempre fala porque é uma biomassa que não é muito comum de se achar, mas está cada vez mais comum. Agora tem empresas até de ex-alunos nossos que estão produzindo, ou pelo menos importando, biomassa de espirulina, de clorela, e está tornando-se mais acessível, embora ainda esteja caro, né? A biomassa de algas ainda é cara. Mas como se usa pouco, né, é legal. Um pão verde, o legal, olha só, um pão verde, né? Já aproveitando o momento. Esse pão verde, além de ele ficar saboroso, normalmente um pão você tem ele como fonte de carboidrato, mas se você bota lá 50 gramas nem precisa tanto, né, de espirulina, esse pão vai também ter proteínas, então ele vai ser um alimento mais completo, porque a espirulina tem 60% de proteína na sua biomassa. A clorela tem perto disso também. Então, é uma maneira de enriquecer, né, a nossa alimentação com uma alternativa diferente, que são as microalgas. Falar de pão na hora do almoço é judiação. Então, imaginem. A Lauriane, ela levantou a mão pedindo para falar. Você quer ativar o seu microfone, Lauriane? Ou mandar no chat? Não. Tá, vamos ver. Enquanto ela aparece, vamos para a próxima, então. A Ângela perguntou: você conhece alguma macroalga que a gente pode utilizar para minimizar os efeitos da bioacumulação de produtos químicos que chegam na escorrentia aos corpos de água que estão perto dos cultivos? Olha, existem muitas possibilidades. Especialmente se usa normalmente, assim, são dois focos, né? Se o seu contaminante ele é uma coisa que as algas em geral gostam, você busca por algas que crescem rápido, algas que a gente chama de estrategistas, como por exemplo nas macroalgas tem a uva em ambiente marinho, tem as diatomáceas que gostam de muito nutriente e tem algumas clorofíceas. Mas às vezes, se o teu produto contaminante é um produto que é tóxico para a maior parte das algas, sempre vai ter, podemos dizer por definição, uma ou outra alga tolerante ou mais tolerante a esse tóxico do que as demais. Então, você vai buscar por algas extremófilas.
se você buscar na literatura, né, ou perguntar, né, se a gente pudesse ver com mais tempo isso, você vai perceber que cada componente que a gente coloca aí como problemas no ambiente, existe já estudos feitos, vamos citar só as algas, né, com algas ou microalgas tolerantes e também que tem a capacidade não só de tolerar, mas como de remover essas moléculas do meio e absorvê-las na sua parede celular ou intracelularmente nos seus vacúolos ou em outros setores da célula. Então, o potencial das algas é tremendo. E as microalgas de forma mais enfática ainda, porque, curiosamente, eles são os primeiros organismos, junto com as bactérias, a sentirem qualquer alteração na água, né? Porque são unicelulares. Então, não é que nem uma árvore que primeiro chega na raiz, aí vai ser absorvido ou não, vai passar pelo caule, vai até a folha, etc. Não, uma alga, como é pequena, ela está em contato direto com tudo. Então, ela pode, de fato, ser a primeira a responder. Isso permite com que os estudos de diagnóstico, de verificação se a alga tem potencial ou não para absorver poluentes sejam rápidos. A gente pode ver elas, então, rapidamente ver a tolerância delas e, em seguida, verificar se essa tolerância é apenas uma estratégia que ela tem de jogar para longe dela o produto tóxico, ou se ela processa esse produto tóxico. Muitas algas têm esse potencial para diferentes moléculas. É uma lista infindável e está crescendo a cada dia. Bom, nós temos aqui também muitas mensagens de agradecimento, de parabéns pela explicação, professor. Assim que, apesar do momento difícil, seguiremos lutando e resistiremos. Professor Cleto falando que realmente a biodiversidade é o nosso maior patrimônio, a gente tem que cuidar. E acho que para finalizar, uma última pergunta, a Tayara disse parabéns pela palestra, e qual o procedimento burocrático para tornar um sepário oficializado? Desculpa, qual é o procedimento? Eu não sei burocrático para tornar um sepário oficializado. Então, o caminho é longo, né? Normalmente, a gente precisa primeiro tomar a iniciativa de fazer um sepário mais informal. Você começa com as suas pesquisas, estabelece o sepário, produz uma organização interna, existem compêndios, existe literatura que te auxiliam para estruturar, né, para você fazer a base estrutural de um sepário. Por exemplo, nós temos no LAFIC um sepário, mas ele não é oficial, assim, não tem divulgação como um sepário que vende, que trabalha com... É um sepário de pesquisa. Então, muitos laboratórios, né, em diferentes universidades, têm sepários de pesquisa. E é um bom começo. Normalmente, para a universidade, basta um sepário de pesquisa, mas às vezes ela quer se tornar referência, ou ela tem potencial de se tornar referência. Então, claro, aí tem que seguir certos procedimentos burocráticos que envolvem a legislação, que às vezes é um cipoal, é uma coisa meio nebulosa brasileira, que envolve setores como a Anvisa, setores como o do patrimônio genético, e que exigem uma série de procedimentos. Eu não vou, assim, ter de cabeça agora esses procedimentos, mas eles estão bem estabelecidos. E o laboratório precisa ter uma série de regras de biossegurança e também documentar cada cepa que ele produz. Resumindo, o que acontece normalmente? As universidades criam seus sepários e ficam quietas, porque a burocracia é tanta. Se existisse essa burocracia, essa fiscalização que tem sobre a ciência, sobre os laboratórios, sobre os agressores ambientais, o Brasil seria bem melhor. Porque eu vejo, às vezes, que a burocracia e a fiscalização sobre a ciência é muito maior e mais eficiente, talvez porque ela é exercida também por outros pesquisadores, né, do que a atividade que se vê, por exemplo, para combater as perdas de biodiversidade por desmandos, né, de setores econômicos, né, ou políticos. Então, existem procedimentos, mas normalmente a gente primeiro estabelece o seu sepário, se ele evoluir, avançar, se ele tem um potencial econômico, se ele tem um potencial de virar referência para uma região, aí você busca, existe inclusive editais do CNPq, existiam, né? Quando o CNPq era tinha mais subvenção, existiam editais somente para abertura, conexão de bancos de organismos, né? Inclusive de micro-organismos, como as microalgas. Precisamos resgatar isso e enfim, buscar um caminho. Então, mais uma vez, muito obrigada, professor. Obrigada pela participação. Eu que agradeço vocês aí.
Caminhamentos finais? Então, vamos lá. Gente, foi legal esse dia. Muito obrigada, professor, pela sua palestra. Muito obrigada pela colaboração com a gente, por essa dinâmica com os participantes, né? Que é bom sempre dar essa troca de ideias, né? Responder essas perguntas que fazem que nós podamos estar atualizados a respeito do tema, né? Então, muito agradecida com você, pessoalmente, e em nome da organização, obviamente. Bom, então, gente, nós estamos no horário do 58 agora. Antes da gente fechar a conexão, eu gostaria muito de dar os agradecimentos finais do dia. Agradecer a Mariana Fontes. Se você pode ligar o seu vídeo, Mariana, seria legal, porque para o pessoal te conhecer também, né? Para essa organização, todo esse evento foi organizado por um grupo de pessoas que estão trabalhando arduamente desde há muito tempo. Aqueles videozinhos tão legais que vocês estavam vendo em Maratonaugas Brasil do Facebook, aqueles posts do Instagram, teve gente trabalhando arduamente, a Karina Albuquerque, a Luana Acevedo, que também é a nossa comentarista do evento, a Bruna Rodrigues, que estava ali no chat hoje, Mariana estava com a questão de passar os vídeos, a Juliana, que estava fazendo contato com os professores antes de chegar o turno da palestra de cada um deles, que estava passando os slides também. Muito obrigada, Juliana. Eu quero também agradecer a Ariane Paulucci, que ela estava na voz dessas apresentações, desses vídeos de apresentação dos professores, que ficaram bem legais. Agradeço muito a toda a nossa equipe que fez que esse evento seja tão legal quanto é. A Carolina Herrera, que, como eu falei também no início, ela estava na questão da gestão, aí do formulário de presença, na questão do certificado, gestão, tudo que tem a ver com a burocracia, com os programas, e a gente poder gerar todo esse evento, assim, foi a Carol que estava por trás disso. Eu quero agradecer vocês, participantes, que estavam sempre fazendo aquelas perguntas que faziam nos orientar aonde que a gente ia, para onde que a gente ia melhorar, ajustar as coisas. Esses são ajudas muito importantes sempre. Então, eu estou muito agradecida com vocês, com os palestrantes, que eles também... Eles estiveram aqui com vocês 1 hora, mas eles estão há um mês atrás trabalhando com a gente, ajustando os detalhes. Então, eu agradeço muito a predisposição dos palestrantes também. E assim, nós acabamos o primeiro dia do evento, né? Eu gostaria muito de reforçar um detalhe, a questão de formulário de presenças. Esse formulário esteve ativado ou ativo por 1 hora e vai continuar sendo assim nos próximos dias. Então, tem um vídeo, um link de um vídeo que explica bem como é que tem que fazer para preencher esse formulário. É simplesmente anotar a palavra-chave que aparecem nos slides aleatórios de cada um dos palestrantes, vai aparecer umas 2 vezes. Aí vocês podem tirar foto, tomar nota, façam o que vocês achem melhor para tomar esses dados e no final, na última palestra, sempre na última palestra, vai ser compartilhado com vocês esse link de formulário onde vocês têm que preencher, além dos seus dados pessoais, essas palavras-chave. Para quem está entrando agora, quem entrou hoje e ainda tem alguma dúvida de coisas das palestras, dos palestrantes, como é que foi? Então, como eu já falei, temos uma página no Facebook, a Maratonaugas Brasil, no Instagram, Maratonaugas BR, e está no YouTube, Maratonaugas World, onde a gente vai deixar todos os vídeos que foram gerados aqui das palestras. Então, fiquem tranquilos, isso vai ser compartilhado para que vocês deem uso a isso como vocês quiserem.
Outra coisa, uma coisa importante que eu preciso também mencionar é que precisam ter uns 75% de assistência, de presença, desculpa, nas palestras. Então, tendo esses 75%, vocês podem ou vão ter acesso ao certificado de maratonaugas ao final do evento. Amanhã, o evento começa mais cedo, o evento começa às 7h20. Para quem hoje está vendo, como eu falei, é bom olhar nos sites e saber como é que o evento está organizado. Pode ver também o site do Wix, Maratonaugas Brasil, ali tem todos os dados que precisam. E amanhã nós começamos a conexão 7h20. Às 7h30 nós vamos começar a passar uns vídeos informativos para vocês. E, bom, é isso por enquanto. As palestras começam às 8 da manhã e vão terminar às 2 da tarde. Então, eu gostaria que as meninas, por favor, as que formam parte do comitê, pelo menos façam um tchau com a câmera ligada e até mais. A gente se encontra então amanhã. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Parabéns, Melissa e todas as meninas aí, fantásticas. Vocês são demais, viu? Queria ter dinheiro para contratar todas vocês e dar um salário milionário para todas. Obrigada, prof. Muito obrigada. O professor Leonardo também, que está com... Ele está com Eu não fiz nada, só estou atrapalhando. Não fala isso, não. Muito obrigada, meninas, então. Obrigada ao comitê organizador, aos participantes, aos estudantes de graduação, pós-graduação, aos pesquisadores. Muito obrigada por ter compartilhado com nós esse tempo e a gente se encontra, então, amanhã. Fechamos a conexão e até mais.